Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de MAM Líder, tudo para construção. Vai construir ou reformar? Confira antes os preços e condições de materiais hidráulicos, elétricos, ferragens, ferramentas e tintas da MAM Líder. Lá você também encontra assistência técnica em fogões e aquecedores, conversão de botijão de gás para gás de rua e vice-versa. Passe na MAM, converse com o Maurício ou com a Ana e tenha a melhor qualidade pelo menor preço. A MAM Líder fica na Rua Santo Amaro, número 451, Bela Vista, São Paulo. Telefone 3105-1412. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Alexandre Ciufi, grande amigo aqui da Bela Vista, colaborador aí financeiro do NetoCast, assim como também nas pautas do NetoCast aí com sugestões de temas bem bacanas mesmo. Emerson, do Megafono, a plataforma que irá lhe ajudar a elaborar seu próprio podcast do zero. Acessem www.megafono.host. Repetindo, www.megafono.host. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. Começa agora NetoCast Esportes ao vivo. Um papo informal em tempo real sobre esporte geral. Suprabá, povo! Pois bem, o meu nome é Yuri Brauli, eu sou lá do MongeCast, podcast de entrevistas bem legal e tal. E
vim falar de futebol e de Fórmula 1. Primeiro, né, falar que teve o Grande Prêmio da Espanha neste domingo e talvez esta seja a última vez que tenhamos o Grande Prêmio da Espanha, pelo menos até voltar daqui a uns anos e tudo mais. Por que essa possibilidade? A Fórmula 1 já confirmou que no ano que vem vai voltar o Grande Prêmio da Holanda. Desde 1985 que não era disputado. Então, depois de 35 anos, se as minhas contas estiverem certas, vai voltar o Grande Prêmio da Holanda e vai ser no mesmo circuito de 1985. Circuito de Zandvoort. Eu espero que meu holandês esteja em dia, muito provavelmente não. Mas no litoral da Holanda, não sei direito como que é o circuito e tal, eu sei que é disputado alguma coisa de Fórmula Europeia, alguma coisa disputada por lá. Então o circuito, que embora esteja fora da Fórmula 1, é tradicional, entre aspas. Então vamos ver como é que vai ser, né? Só que para isso vai sair um GP que é tradicionalíssimo, né? O Grande Prêmio da Espanha é disputado em Catalunha, né? Mais precisamente em Barcelona, né? Na província de Catalunha, na Espanha, Europa, mundo, etc. E daí ele não só é um grande prêmio bem tradicional, como também é onde tem os testes, né? Então os testes pré-temporada são disputados na Catalunha. Então, assim, talvez seja para, digamos assim, o povo não treinar no mesmo lugar onde vai ter um grande prêmio, né? Mas, sei lá, acho meio estranho. Ok, continuando, né? Gente, eu tô dando uma volta porque a corrida não teve graça nenhuma. Desculpa, gente, mas a corrida foi chata pra caramba. Por quê? Porque sempre dá os mesmos. Já é a quinta corrida da Fórmula 1 nessa temporada. É a quinta vez que a Mercedes faz dobradinha. Tipo, não basta ter o primeiro sempre. Tem que ter o segundo sempre. Aí fica revezando, né? Na Austrália foi Bottas em primeiro, Hamilton em segundo. Aí vai ter o Grande Prêmio do Bahrein. Na Hamilton em primeiro, Bottas em segundo. Aí vai ter o Grande Prêmio da China. Hamilton em primeiro, Bottas em segundo. Aí tem o Grande Prêmio do Azerbaijão. Bottas em primeiro, Hamilton em segundo. E agora teve o Grande Prêmio da Espanha, onde o Bottas até largou na pole, mas o Hamilton passou e foi primeiro. E o Bottas em segundo. Então assim, gente, não tá tendo graça. A Mercedes está tirando a graça do negócio. É uma equipe de primeiro pelotão, daí tem um segundo pelotão, que é a Ferrari e a Red Bull. Aí tem o terceiro pelotão, que é todas as outras, com exceção da Williams, que faz a corrida dela à parte, né? Coitada, não tem a menor chance de pontuar, a não ser que 10 pilotos abandonem e um dos 10 não seja da Williams. Então assim, né? Complicado. E bom, então vamos lá. Bom, já falei o que tinha que falar dos dois primeiros, né? A novidade é que o Verstappen foi o terceiro. Nem é tanta novidade assim, porque o Verstappen, ele é genial. Gente, desculpa, eu vou tecer os maiores elogios possíveis para Red Bull não, para o Verstappen, porque o Verstappen merece. A Red Bull não, mas o Verstappen merece. Todos os elogios feitos à sua pessoa. Verstappen, você é um gênio. Max Verstappen, que garoto prodígio. E, bom, Vettel em quarto, Leclerc em quinto. A Ferrari, o que a Red Bull tem de estratégia boa para Verstappen, a Ferrari não tem para o Vettel e para o Leclerc. Porque, tanto na hora de dizer, tal piloto tem que passar, eles demoram. Tipo, ficou 5 voltas o Vettel enrolando o Leclerc e pediu ele de mais para frente. Aí quando acontece o contrário, que é a vez do Vettel ultrapassar o Leclerc, mesma coisa, fica enrolando e tal. Se vai ter ordem para passar, passa de uma vez, gente. E o Gasly em sexto, né? O Gasly, ele não merece essa sexta colocação, mas a
Red Bull está muito acima das outras equipes. Então, por mais que esteja abaixo deveria estar abaixo da Ferrari e abaixo da Mercedes, mas enfim, aí o resto nem vale muito comentário, né? Bom, então vamos lá. Com isso, como é que nós ficamos? Eu falei que não teve emoção, estou 5 minutos falando, mas tudo bem. Lewis Hamilton, líder com 112, Valtteri Bottas com 105, há uma caralhada de distância. Desculpa, Neto, mas há uma caralhada de distância. O Verstappen está com 66, Vettel 64, Leclerc tem 57, mais um pulo de distância, o Gasly tem 21, Magnussen 14, Kimi Raikkonen 13, Pérez 13, Lando Norris 12, e daí vai indo uma escadinha. Há de se destacar o péssimo desempenho da Renault, que Ricciardo e Hülkenberg tem 6. Com isso, nos construtores, Mercedes 217, Ferrari 121, há um abismo de distância, há outro abismo, não é abismo de distância não, é tipo quase um abismo, mas um montinho de distância, a RBR, muito por causa do Gasly, a McLaren está em quarto com 22, Racing Point 17, Haas 13, Alfa Renault 13, e daí a equipe que era esperado que ficasse em quarto, dobrou a meta, 4-8, né? Então tá na 8ª colocação, que é a Renault. E que nem eu falei no Twitter, quem tá decepcionado com o desempenho da Renault nessa temporada nunca andou atrás de um Clio. Enfim, enquanto os donos de Clio não me xingam, vamos falar de coisa boa, vamos falar de futebol, vamos falar de Libertadores. Então vamos lá, Libertadores, nós tivemos a terceira fase. Então, whatever. A fase de grupos, que eu lembro que eu tinha que voltar só que eu já tinha voltado aqui no Globo Esporte. Relevem. Bom, última rodada, né? O Internacional empatou com o River Plate, 2-2, com isso o River ficou em primeiro, o River Plate em segundo. Tô falando só dos grupos dos brasileiros. Emelec 2-1 no Cruzeiro, a única derrota que o Cruzeiro teve, né? 15 pontos, Cruzeiro, Emelec 9. Flamengo 0-0 com o Peñarol. Gente, esse grupo, pelo amor de Deus, o Flamengo penou ali pra ser eliminado, mas não conseguiu, esse empate salvou ele. Porque o Flamengo ficou com 10, LDU ficou com 10, venceu por 4-0 São José, e o Peñarol ficou com 10. Então, pelo saldo, o Flamengo e a LDU foram e o Peñarol não, porque, gente, 10. Dá o São José com 4, né, para ser o dissonante. Grupo E, tivemos o Atlético Mineiro ganhando do Zamora, aleluia, mas não adiantava mais nada. Então, Atlético Mineiro só ganhou do Zamora, por sinal, 6 pontos, 2 vitórias em cima do Zamora. 6 pontos, Zamora 3. Cerro Porteño e Nacional do Uruguai teve 13 cada. Então, vamos lá, grupo F do Palmeiras 1-0 no São Lourenço. Palmeiras 15, São Lourenço 10, Melgar 3, Júnior Barranquilla 3. Grupo G, Boca Juniors 2-1 no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ficou reclamando da arbitragem de lá da Argentina até aqui. Então, Boca Juniors agora tem 11, Atlético Paranaense tem 9. Tolima 8, Jorge Wilstermann 5. Boca e Atlético passaram. Grupo H do Grêmio 2-0 no Universidade Católica. Graças a Deus, um jogo que o Grêmio deu tranquilidade, porque é o que eu menos estou tendo com o Grêmio hoje em dia. Porque eu não vou falar da Série A, né? O meu afiliado podcastal, o Fabiano, já falou. Mas, gente, eu tô sofrendo com o Grêmio, não tá boa a coisa. Então, Libertad 12, Grêmio 10, Universidade Católica 7 e Rosário Central 5. Bom, nessa segunda-feira tivemos o sorteio das oitavas, então ficou assim, com esse chaveamento exato. Então, entendo que jogo 1 enfrenta jogo 2, jogo 3, jogo 4, etc. River Plate Cruzeiro, jogaço, aço, devo dizer. São Lourenço e Cerro Porteño, duelo do mesmo escudo, por assim dizer, que, pra quem não sabe, São Lourenço é listado vermelho e
vermelho e azul, e o Cerro Porteño também. O que muda é que o São Lourenço tem mais listras e a bola branca tem mais letras no meio. Eu super descrevi bem, mas ok. LDU e Olímpia, um bom jogo, devo dizer. Talvez 2 times médios, mas bem nivelado. Atlético Paranaense e Boca Juniors, a revanche. O Atlético Paranaense... Olha, o Atlético Paranaense meteu 3 no Boca na Arena da Baixada, né? Se repetir isso, tá ok, né? Tá ok? Bom, onde é que eu tava? Ah, sim, falando em tá ok, o Palmeiras, né? Felipe Melo, Bolsonaro, aquelas coisas, né? Enfim, né? No assunto não é política, é futebol. Godoy Cruz e Palmeiras. Eu não sei até agora o que o Godoy Cruz está fazendo nessa Libertadores. Ainda mais nas oitavas. Mas já que tá aí, né? Enfrenta o Palmeiras. Tá com uma cara que eu tô falando isso, o Palmeiras vai ser eliminado, mas enfim. Na arena do Grêmio, né? A ida, volta no Defensores do Chaco. Sempre quando eu tô falando esses confrontos, o primeiro time vai jogar o primeiro jogo em casa. O segundo decide. Então Grêmio e Libertad, os 2 times também se enfrentaram lá nas oitavas, na fase de grupos. Emelec e Flamengo. O Emelec é um velho conhecido do Flamengo. Não com boas lembranças pro Flamengo, mas é um velho conhecido do Flamengo. E Nacional do Uruguai e Internacional. Aliás, eu não me lembro qual que é o jogador, acho que é o Nico Lopes. Mas viralizou porque o jogador em questão, ele tem uma tatuagem no braço do Nacional do Uruguai. E tá jogando no Internacional agora. Então, ok. Mas enfim. Aliás, fica a dica, né? Péssima ideia botar tatuagem de time no braço sendo jogador. E só pra constar, Nacional é um time internacional pra gente, mas o Internacional é um time nacional pra gente. Boa sorte pra entender isso. Série C agora, né? Falando dos campeonatos nacionais. Lembrando, tá tendo Copa do Brasil agora, né? Mas eu vou comentar na semana que vem. Brasileirão, vou falar da Série C e da Série B. Série C, primeiramente, não tem mais time 100%, gente. Quem tava 100% era o Paysandu no grupo B, né? Tava com 6 pontos e perdeu. E quem tava com... E era só ele mesmo, aliás. Era só ele que tava com 100%, agora não tem mais time 100% na Série C. Tem time invicto, mas não tem 100%. Vamos lá então pros jogos. Grupo A, Imperatriz do Maranhão 2-2 com o 13 da Paraíba. Sampaio Correia 1-0 com o Globo do Rio Grande do Norte. Confiança 1-0 no ABC. Ferroviário lá do Ceará 1-0 do Náutico lá na Aflitos. E Botafogo e Santa Cruz 1-1. Com isso, como estamos de momento, Ferroviário e Sampaio Correia 7 pontos. Já está abrindo uma boa vantagem para o ABC e para o Imperatriz, que tem 4. Aí vem um monte de gente com 3 pontos, que é o Náutico, o Globo, o Confiança, o 13 e o Botafogo da Paraíba. Tudo com 3 pontos. E lá na lanterna, o Santa Cruz com 2. Tá feia a situação do Santa Cruz, é bom acordar aí. E no grupo B, tivemos Volta Redonda e Tombense 2-0 por Volta Redonda. Remo 1-0 no Luverdense lá no Passo das Emas. Juventude 1-0 no Paysandu lá no Curuzu. Ipiranga 2-0 no São José do Rio Grande do Sul. E Boa Esporte 0-0 com o Atlético Acreano. Com isso, Volta Redonda e Remo tem 7, Paysandu tem 6, Juventude tem 5, Ipiranga e São José tem 4, Boa Esporte e Atlético Acreano tem 2, Tombense e Luverdense tem 1. Bom, no Série D eu não vou nem comentar, que é muito jogo. Eu vou comentar a partir do mata-mata, que nem eu fiz no ano passado. Bom, agora na Série B, né? Terceira rodada e um golinho da quarta. Começando pela terceira rodada. Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto. 1-0 no São Bento. Botafogo é o único que tem 9 pontos.
Tá voando aí, olha aí. Coritiba 0-0 com Londrina, jogo chato. Bragantino 3-0 no Atlético de Goiás. E aí vem a série, né? Que nem Coritiba e Londrina. 4 jogos para serem esquecidos. Aliás, rodada para ser esquecido. Porque eu estou falando de Vila Nova e Ponte Preta, Criciúma e América Mineiro, Sport Figueirense, Operário e Oeste. Qual que é a semelhança entre esses jogos e Coritiba e Londrina? Tudo 0-0. Gente, pelo amor de Deus, contratem um atacante para qualquer time da Série B. Eu não gosto de 0-0. Não é legal, cara. Não é legal. Ok? Bom, tivemos outros 3 jogos, né? Esses mais emocionantes. CRB 2-0 no Brasil de Pelotas. Cuiabá e Paraná 1-1. Cuiabá fazendo gol no finalzinho ali. Tipo, no apagar das luzes lá da Arena Pantanal. Empatou. E Guarani 3-2 no Vitória. Bom, o golinho, né, da 4ª rodada, por assim dizer. Oeste 1-1 com Cuiabá. E Figueirense 1-0 no Brasil de Pelotas. Com isso, o Botafogo tem 9. Cuiabá tem 8. Bragantino e Londrina tem 7. Oeste e Figueirense tem 6. Coritiba e Paraná tem 5. Operário, Atlético de Goiás, Guarani tem 4. CRB, Vitória e Sport tem 3, perdão. Vila Nova e Criciúma tem 2. Ponte Preta também tem 2, mas está abrindo a zona de rebaixamento. América Mineiro tem 3. São Bento, aliás, América Mineiro tem 1. É que eu estou confundido com o número de jogos. América Mineiro e São Bento tem 1 ponto, gente. E o Brasil de Pelotas jogou 4 jogos, perdeu os 4. Então tá feia a situação do Brasil de Pelotas. Bom, com isso eu termino aqui o giro aqui pro Netcast Sports. Espero que tenham gostado. Até a semana que vem. E um abraço do Monge. Oi, lembra de quando você gostava de músicas que ninguém mais ouvia, de filmes estranhos, de contos e histórias malucas, e por causa disso cresceu com todo mundo te chamando de pessoa esquisita? Vem aqui, toma um ticket de entrada para o Teatro Escuro do Pensador Louco, em www.pensadorlouco.com. Um lugar de cultura que você não enxerga, só ouve. E não se preocupe se continuarem te achando diferente por causa disso. Muito pelo contrário, acho que você fará um montão de amigos por lá. Alô, alô Brasil, alô, alô internet. Eu sou Fabiano Cris e você está ouvindo o Giro Esportivo NetoCast, emocionando o torcedor. Em mais um giro nós vamos trazer para você, amigo ouvinte, o resumo do que aconteceu na 4ª rodada do nosso querido e amado Campeonato Brasileiro. Então, sem mais delongas, vamos nessa, rola a bola. A rodada começou com um confronto carioca. O time da Estrela Solitária engatou a 3ª vitória no Brasileirão, vencendo o Fluminense neste sábado no Maracanã. O tricolor até jogou melhor, mas perdeu muitas oportunidades de gol e chegou a ter um gol anulado pelo VAR. Mas, em uma jogada bem precisa, Alex Santana marcou o gol da partida para o Botafogo. Botafogo esse que havia começado mal o ano, mas de forma guerreira, tem levado a melhor em cima dos rivais no Brasileiro, né? Parece que a Estrela Solitária está voltando a brilhar. Já são 3 vitórias consecutivas e com essa vitória, o time do Eduardo Barroca chegou a ocupar temporariamente a 2ª colocação na classificação do campeonato. Pena que foi temporariamente, né? Já o Fluminense, que teve boas oportunidades, não conseguiu marcar nenhuma. Em uma das oportunidades, Luciano foi fominha e arriscou feio. Não viu a chegada do menino Pedrinho sozinho, aguardando uma chance, né? Então, chance desperdiçada, sinal de alerta ligado. Placar final, Fluminense 0, Botafogo 1. O Corinthians recebeu o Grêmio em Itaquera e a partida ficou mesmo no empate. As 2 defesas foram os destaques da partida. O placar refletiu mesmo o que aconteceu em campo, porque foi uma partida equilibrada e com pouquíssimas chances de gol. Com esse resultado de 0-0, o Corinthians vai a 5 pontos e ocupa o 8º lugar na tabela. E o Grêmio segue na zona de rebaixamento na 17ª colocação, com apenas 2 pontinhos conquistados.
Placar final, Corinthians 0, Grêmio também 0. Em um duelo realizado no estádio Serra Dourada, o Goiás recebeu o Ceará. E com uma bela troca de passes concluída por Marlone e uma jogada ofensiva de Leandro Bárcia, o Esmeraldino venceu a partida por 2-1 na noite de sábado. O jogo foi bem cadenciado, tendo boas oportunidades para ambas as equipes. O estreante Thiago Galhardo, ex-jogador vascaíno, conseguiu diminuir para o Vozão, mas já era tarde. Com isso, o time do Goiás salta para a 7ª posição com 6 pontos ganhos, enquanto o Ceará, com 3, fica na 13ª posição. Placar final, Goiás 2, Ceará 1. Já o Flamengo enfrentou a Chape no Maracanã e mesmo poupando parte do seu elenco, o Mengão jogou melhor e venceu a partida por 2-1. A partida estava ainda no início quando o time carioca fez 1-0 com um gol de Vitinho e a equipe da Chapecoense reclamou bastante de impedimento, mas o juiz confirmou e validou o gol. Ainda no primeiro tempo, Bruno Pacheco teve um choque com o Lincoln na área e Jean-Pierre marcou um pênalti para o Flamengo. Diego cobrou, mas o goleiro Tiepo conseguiu fazer uma belíssima defesa, salvando a Chape. Nos acréscimos, o zagueiro Gum descontou para a Chape de cabeça, mas já era tarde, vitória confirmada para o Flamengo. Com o resultado, o Flamengo chega aos 7 pontos, subindo 4 posições e já ocupa o 5º lugar na tabela. A Chape, por sua vez, é a 12ª colocada com 4 pontos. Placar final, Flamengo 2, Chapecoense 1. O Inter recebeu o Cruzeiro e venceu a partida por 3-0, com gols de Nonato, Guerreiro e Moledo. Para o Cruzeiro, o zagueiro Dedé marcou. Mas houve um lance polêmico no final da partida, quando Edilson, 8 minutos do segundo tempo, e acabou levando o cartão vermelho direto. Mas após essa agressão, Edilson limpando e até então está tudo bem. Mas isso não muda o fato de que, se for denunciado pela Procuradoria do STJD, Edilson pode ser julgado. E porque se trata de agressão física, né? E isso prevê uma suspensão de 4 a 12 jogos. Bem, tirando esse fato, placar final, Inter 3, Cruzeiro 1. Já o Palmeiras segue firme em sua trajetória e foi até Minas enfrentar o Galo. Bruno Henrique estava em uma tarde inspirada e marcou 2 vezes e comandou a vitória do Verdão. De quebra, acabou ainda com 100% de aproveitamento do Atlético Mineiro e ainda lhe tomou a liderança, né? Placar final, Atlético Mineiro 0, Palmeiras 2. O Vasco, agora de técnico novo, passou por mais um vexame. Vanderlei Luxemburgo assumiu essa semana o Gigante da Colina, mas só observou das cabines, né? O Vasco foi até o Pacaembu e foi atropelado pelo Santos, né? Marcaram pelo Santos Pituca, o jovem Rodrigo e Solteiro. O atacante Max Lopes chegou a marcar pelo Vasco, mas teve o gol anulado em mais uma belíssima atuação do VAR, né? Bom, a vitória deixou o time de Jorge Sampaoli dividindo a liderança com o Palmeiras. E já o Vasco segue descendo ladeira abaixo e é o lanterninha com apenas um pontinho. E aí, placar final, Santos 3, Vasco 1. Muito trabalho aí pro professor. No reencontro de Rogério Ceni com o clube que o consagrou, o resultado não foi tão favorável. O Fortaleza foi derrotado pelo São Paulo pelo placar de 1-0, com gol de Hernani. E curiosamente, antes do jogo, Hernani entregou uma camisa comemorativa ao técnico Rogério Ceni. Foi um jogo de muitas homenagens, né, das duas torcidas que se uniram em um lindo mosaico com o rosto de Rogério Ceni, que visivelmente ficou muito emocionado, né? Grande Rogério Ceni, você merece, grande goleiro, grande técnico, vida que segue. Em um jogo super morno, com pouquíssimas jogadas de perigo, praticamente 4 chutes a gol, o Avaí empatou com o CSA em casa. A partida ficou em um tímido 0-0, fato esse que não foi interessante para nenhuma das duas equipes que seguem juntas na zona de rebaixamento. O Atlético Paranaense, com sua força máxima em campo, venceu o Bahia por 1-0 na Arena da Baixada, interrompendo assim uma sequência ruim de resultados. O Furacão marcou aos 10 minutos do primeiro tempo com o Rony, que aproveitou uma sobra de bola e não perdoou. O jogo foi tranquilo, com poucas oportunidades para ambas as equipes. Mesmo com um placar magrinho, né, o rubro-negro chegou aos 7 pontos e ocupa a 6ª colocação no campeonato. Já o tricolor, com a derrota, caiu para o 8º com 6 pontos ganhos. Placar final, Atlético Paranaense 1, Bahia 0. Bom, meu amigo Neto, é isso. Caro ouvinte do Giro Esportivo NetoCast, aquele abraço, eu vou ficando por aqui
Espero voltar em breve com mais um resumo do nosso querido Brasileirão. Essa foi a 4ª rodada. Tem muita coisa boa para acontecer ainda, né? Eu sou Fabiano Cris. Até a próxima, emocionando o torcedor e... É gol! É gol! Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. Olá, ouvintes do NetoCast Sports, aqui é Rodrigo Bamondes e hoje vamos falar de NBA. As finais de conferência já começaram. Ontem teve o jogo do Golden State Warriors contra o Portland, mas vamos antes fazer uma recapitulação de como é que foram as semifinais de conferência. Para começar, Golden State Warriors ganhou na 6ª partida do Houston Rockets, fechando a série em 4-2. E vale lembrar que eles fizeram isso sem o Kevin Durant, que está lesionado com uma lesão na panturrilha que vai tirar ele pelo menos do próximo jogo aí da final de conferência. Quer dizer, um resultado excepcional. Por outro lado, o Portland Trail Blazers surpreendeu e superou o segundo colocado aí da classificação, que foi o Denver Nuggets, no último jogo, fechando a série em 4-3. Realmente foi algo assim totalmente inesperado. O CJ McCollum jogou muito, Damian Lillard também, e assim, superaram, fizeram o Jokic não jogar, e então foi uma final sensacional aí essa semifinal do Oeste. E aí, como eu já falei, aí ontem jogaram Golden State Warriors e Portland Trail Blazers. Foi o encontro dos irmãos Curry, né? Um jogando pelo Portland e outro jogando pelo Golden State. A parte cômica foi o Stephen Curry tirando sarro, porque a mãe dele acabou ficando com a camisa do Portland Trail Blazers e o pai ficou com a camisa do Golden State Warriors, mas ele falando, poxa, minha mãe ficou feliz de usar a camisa do outro time, né, e ele achou isso estranho. Realmente é uma coisa muito legal você ver dois irmãos podendo jogar finais de conferência num esporte super profissional como é o basquete da NBA. Passando agora a Conferência Leste. Para falar, a gente assim, Milwaukee Bucks praticamente não tomou conhecimento do Boston Celtics. Foi triste pra gente porque, assim, a primeira partida o Boston ganhou, mas todas as outras, as 4 seguintes, o Bucks ganhou como de forma enfática. Então, realmente fecharam a série. E aí ainda tiraram o sarro de um dos comentaristas, o Paul Pierce, que é ex-jogador inclusive do Boston Celtics. Após a primeira partida havia cravado que a série havia acabado. E aí os torcedores do Milwaukee Bucks fizeram um cartaz para colar assim, procura-se esse comentarista, e o número do telefone, né, era Bucks em 5. Foi mal aí pro Paul Pierce. A outra semifinal nós tivemos Philadelphia 76ers e Toronto Raptors. O Toronto, o segundo colocado, venceu no último lance do último jogo. Foi uma série de 4-3 e sensacional. Essa é outra série, assim como a série do Denver, que se fosse até melhor de 39, valeria a pena, porque ela é muito equilibrada. Mas vale lembrar que o último lance do último jogo, Joel Embiid tentou marcar Kawhi Leonard, a partida estava empatada e Kawhi Leonard lançou a bola no estouro do relógio, a bola quicou 4 vezes, é isso mesmo que você está ouvindo, 4 vezes até entrar. É algo assim impressionante. O time do Philadelphia praticamente desmontou, o Joel Embiid ficou chorando por essa situação, foi muito emocional isso. E agora a gente vai ver como é que vai ser Toronto e Bucks na noite de hoje, quarta-feira.
Vamos ver, a parte boa que tá chegando a final, a parte ruim é que depois das finais não tem mais NBA até setembro, e aí eu já tô começando a ficar com o coração apertado. Mas, pra você aí que curte NBA, tem o Big Three, acompanhe as nossas análises de cada um dos playoffs. Assim que termina a série, a gente tá lançando episódio. Ouça aí, procure aí no Big Three no seu agregador. Um grande abraço e voltamos com o Netão. E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo e nerd por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br. Você que tem um aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Saudações. Falar sobre o Bellator que aconteceu agora no último dia 4. Foi as lutas que eu pude assistir, que me chamaram a atenção, né? Assisti por causa disso. Foram a do Douglas Lima com o Michael Page. Era uma vaga. Eles estavam disputando uma vaga no final do GP dos meio-médios. E o Douglas Lima ganhou com um nocaute sobre o Page. Foi uma luta bacana de se ver, foi rápida, né? Onde o Michael Page começou atacando logo no início do round. Aí o brasileiro foi estudando e tal, e indo com cautela, enquanto o Venom, que é o apelido do Page, usava os chutes. E aí, com a expertise, o Douglas conseguiu, num vacilo do inglês, derrubá-lo. E mesmo com isso, o inglês ficou por baixo e conseguiu segurar a luta até o final do round. Ele ficou praticamente, acho, quase uns 4 minutos embaixo, mas segurando os braços do Douglas Lima, evitando os golpes, etc. Tal. Aí no segundo round, o Michael Page foi para cima, tentando tirar o atraso do primeiro round, e conseguiu até um golpe que atordoou o brasileiro. Aí Douglas Lima conseguiu se recuperar rapidamente, e como o Michael Page fica lutando com as pernas abertas para fazer aqueles golpes dele, aqueles golpes elásticos que ele usa, conseguiu dar um chute por baixo, e o Michael Page caiu, como se diz, caiu de maduro, e na sequência, quando foi se levantando, já se levantou de maneira errada, né? Se levantou sem se defender, tomou um upper, né? Que acertou cheio no seu rosto e caiu nocauteado. Aí o Douglas Lima deu mais os dois golpes e o juiz finalizou a luta. E com essa vitória, o Douglas Lima vai aguardar o vencedor do confronto entre Rory MacDonald e Neyman Gracie. Lembrando que o Douglas Lima já perdeu para o Rory MacDonald há pouco tempo. E na sequência desse Bellator numerado 221, veio outro brasileiro, o Patrício Pitbull, que se tornou um campeão duplo. Se tornou um campeão duplo, vencendo o Michael Chandler. E foi uma luta rapidíssima. Eles iniciaram aquele negócio daquela mesma maneira de sempre, se estudando e tal. E no primeiro round, o brasileiro acertou um cruzado direito que levou o norte-americano ao chão. Na sequência, então, mais alguns golpes, e aí o árbitro resolveu interromper o confronto. Algumas pessoas disseram, eu vi inclusive, que o Michael Chandler ainda estava consciente e poderia prosseguir na luta, mas o juiz decidiu paralisar. Houve até um golpe na nuca que o Patrício Pitbull deu no Chandler, né? Só que o juiz não considerou, com a luta já paralisada. E agora eu vou passar pro UFC do Rio de Janeiro. Aquilo ali foi complicado. Aí eu confundi a data, não foi 4 de maio, foi 11 de maio. O do Bellator, e agora o UFC também do Rio foi agora no último dia 11 de maio, o UFC 237,
E o card preliminar foi mais interessante. Aliás, as lutas femininas foram mais interessantes. As masculinas brasileiras deixaram a desejar. A primeira luta, a Viviane Araújo venceu a Thalita Bernardo por nocaute, uns 48 segundos do terceiro round, uma luta boa entre mulheres. Depois veio o Raoni Barcelos, o brasileiro, venceu o peruano Carlos Ranchin por nocaute aos 2:49 do segundo round, uma luta boa de se ver. Luana Dredd, uma estreante, venceu a Priscila Pedrita por decisão unânime. Foi uma luta praticamente luta de rua, sem muita técnica, mas mostrou-se muita força de vontade das duas, principalmente da Pedrita, que não tem técnica, precisa aprimorar muito, mas tem muita força de vontade. Ela não tem um nível para estar no UFC, e talvez fosse melhor ela voltar para os campeonatos nacionais, desenvolver um pouco mais para depois e tentar de novo esse tipo de evento que é muito técnico, e ela não está polida para esse trabalho, né? Depois veio o Clay Guida, que venceu o PJ Penn, que é um lutador já de 40 e tantos anos, acho que 44, já também não devia lutar, tá, acho que desde 2010 perdendo. Até o pessoal estranha do fato de ele insistir tanto na carreira, tendo derrotas seguidas, algumas até mais complicadas, e aquela questão também de ter sequelas daqui a alguns anos, como até Alzheimer, Parkinson, essas doenças que atingem quem trabalha levando muitos golpes na cabeça, essas coisas assim, né? Depois veio o Warley Alves, que venceu o Sérgio Moraes por nocaute aos 4 minutos e 13 do terceiro round. Foi uma luta também para o Sérgio Moraes muito lento, muito devagar, e o Warley Alves acabou aproveitando, mas não foi uma luta boa de assistir, não. Depois o Thiago Moisés, que venceu bem o Kurt Holobaug por decisão unânime. E aí veio o Ryan Spann, que venceu o Rogério Minotouro por nocaute técnico. O Rogério Minotouro nessa luta recebeu, acho que, se não me engano, uns quase 140 mil, acho que dólares, né, uma coisa assim. E o Ryan Spann venceu a luta, recebeu menos de 30. Esquisito, né? O Minotouro pela carreira, pelo nome, né? Mas perdeu e tal, sei lá se valeria tanto. Talvez é outro que está insistindo na carreira por causa da grana, só pode ser isso. E esse foi o card preliminar. Depois, o principal começou com a Irene Aldana, que venceu a Beth Correia por finalização. A Beth Correia ainda não perdeu uma parte da bolsa por não estar dentro do peso da categoria. E na sequência veio o Laureano Stavropoli, que venceu o Thiago Pitbull por decisão unânime. Outra derrota para o Brasil e tal. E o Thiago Pitbull ganhou uma bela de uma grana e perdeu. Alexandre Volkanovski venceu o José Aldo por decisão unânime. O José Aldo também levou uma bela de uma bolsa, e o Alexandre uma bolsa bem menor. Aí essa aqui é que é absurda. Jared Cannonier, que venceu o Anderson Silva com um nocaute técnico aos 4:47 do primeiro round. Ele acertou um chute por baixo do Anderson Silva, ele sentiu o joelho, o pessoal pensou que foi uma ruptura nas ligações, ele caiu no chão sem condição de prosseguir o combate. E mais um que deveria parar, mas olha a questão, ele ganhou 600 mil reais para fazer essa luta. 600 mil reais, 600 mil dólares, uma coisa assim, para fazer essa luta. Acho que é 600 mil dólares. Por isso que o cara não quer parar, porque cada luta dessa dá um valor desse montante. O cara prefere tomar uma porrada, passar vergonha e pôr a grana no bolso. E a última luta foi bem polêmica. Jéssica Batistaca venceu a Rose Namajunas por nocaute técnico aos 2 minutos e 58 do segundo round, erguendo a Namajunas com o braço, que a Namajunas estava tentando dar uma finalização nela. Ela ergueu acima da cabeça e arremessou a Rose de cabeça para o chão, e ela caiu virada e desmaiou durante alguns instantes. Quem viu pela televisão, pelo computador, pensou que a menina teria ficado tetraplégica, ou talvez até morresse naquele golpe, que foi um golpe violentíssimo. Mas ela se recuperou e aparentemente saiu sem sequelas. E tem um vídeo que mostraram aqui
um fórum de internet, onde a Jéssica Batistaca, ela dá 3 tapinhas quando a Rose pega ela no braço. Então ficou aquela dúvida se ela bateu e deu aquele migué e conseguiu arremessar a moça no chão. Esse golpe que ela deu é chamado Batistaca. Pegou a menina, ergueu lá em cima e jogou no chão. E assim finalizou, e a Rose ganhou o cinturão da categoria delas. E agora no dia 17 de maio vai ter o evento ONE, o evento asiático, vai ser no Singapura Indoor Stadium. E vai ser praticamente um campeonato de kickbox e Muay Thai, né? São linhas diferentes. E com algumas lutas de MMA. O que vai chamar a atenção, que tem os brasileiros Alex Silva, que vai enfrentar o Yoshitaka Naito, o ex-UFC Sérgio Norcucci, que vai enfrentar o brasileiro Cosmo Alexandre. Vai ser uma luta complicada para esse Norcucci, porque o Cosmo é um lutador bruto. E as duas lutas principais será o do Nieki Rose Ken versus Reijan Ercel. E a principal luta são os mais conhecidos lá na região asiática: Shinaya Aoki versus Christian Lee. E agora, para encerrar, vai ter o UFC Rochester no dia 18 de maio, lá em Nova York. E o card preliminar vai começar às 18 horas, hora de Brasília, com peso pena Júlio Arce versus Julian Erosa. Peso meio médio Zach Cummings versus Trevin Gillis. Peso meio médio Danny Roberts versus Michel Pereira. Peso meio pesado Patrick Cummings versus Ed Herman. Peso leve Desmond Green versus Charles Jourdain. Peso pena Mike Trizano versus Grant Downson. E para fechar esse preliminar, a peso pena Mega Anderson versus a Felicia Spencer. O card principal vai iniciar às 9 horas, hora de Brasília, com o peso leve Davi Ramos versus Austin Hubbard. O brasileiro Charles do Bronx versus Nika Lentz. O peso médio Antônio Cara de Sapata. Cara de Sapata é um grande lutador já, está crescendo cada vez mais, versus Ian Einishi. Depois a peso Galaspin Lad versus Sijara Eubanks. Peso meio médio Vicente Luke, brasileiro, versus Derek Krantz. E a luta que vai fechar, o peso meio médio Rafael dos Anjos versus Kevin Lee. Uma luta dura para ambos. Valeu, até mais. Fala pessoal, beleza? Aqui é Gilberlan Santos. Quero convidar vocês a conhecerem o EitaCast, um podcast nordestino. A gente aborda diversos temas: nostalgia, filmes, séries, músicas, histórias de terror também. E você encontra a gente no eitacast.com.br. É isso aí, ouçam o EitaCast, cultura e reflexão. Valeu! O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Nossa, de novo? Outra vez essa música? Cansado de sempre ouvir as mesmas músicas nas rádios? Quer conhecer algo de novo e não sabe por onde começar? Conheça o Fermata Podcast, um podcast que fala sobre música de uma forma descontraída e sempre trazendo algo de novo para você conhecer.
Acesse fermatapod.com.br e venha ouvir os nossos episódios. Fermata Podcast. Música com um toque a mais. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/netocast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, Google Plus e YouTube, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui! Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. orchestrate